Olá, classe! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ramon e eu estou hoje aqui para fazermos uma aula sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Senhor Deus Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais de Ti. Te peço sabedoria, ó Deus, para transmitir a Sua palavra e o seu conhecimento. Em nome de Jesus, amém. E para facilitar o estudo de hoje, eu vou dividi-lo em 4 partes: solteiros, noivos, casados, viúvos e viúvas. Vamos iniciar então? Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 7, 25. Diz assim: Para os solteiros eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor que o homem fique como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Bom, nos versículos que nós acabamos de ler, Paulo demonstra o seu posicionamento, a sua ideia, a sua opinião pessoal sobre o que ele pensava sobre a vida dos solteiros. Mas para que nós possamos entender por que ele se posicionava dessa forma, e quando eu digo isso, eu digo porque algumas pessoas tinham uma ideia errônea de que Paulo era contra a ideia do casamento, e nós vamos ver que não era bem assim. Paulo, por exemplo, optou por viver de modo solteiro porque ele entendia que desta forma ele poderia viver uma vida completamente dedicada à causa de Cristo. Ele também coloca algumas responsabilidades e fardos que a vida de casado traz a cada um, de modo de que essas novas responsabilidades podem não só limitar o tempo da pessoa dedicada a Deus, como até impedi-lo de ter uma vida de serviço a Cristo. Paulo comenta algo que é realmente fato. O solteiro tem muito mais tempo livre para orar, tem mais tempo livre para dedicar-se a Deus, para ler a Bíblia, para evangelizar. E é nesse sentido que Paulo sugere que as pessoas permanecessem solteiras para que pudessem se dedicar integralmente a Deus. Outro ponto que Paulo cita nos versículos que nós lemos é a questão dos tempos difíceis. Para entender este ponto, é necessário você entender o contexto histórico. Historicamente, a igreja era muito maltratada pelo Império Romano. Naquela época em que Paulo vivia, Nero já começava a dar sinais de insanidade e começavam então as perseguições e opressões aos cristãos, de modo que Paulo veio a óbito no ano 67 depois de Cristo, e logo após 3 anos o comandante Tito fez uma ação com o exército e tomou a cidade de Jerusalém, derrubando não só as muralhas, como também o templo, destruindo a cidade e deixando ela toda em ruínas. Então, o solteiro que pretende se casar, Paulo deixava uma mensagem clara de que, primeiramente, esse solteiro devia viver uma juventude que devia ser consagrada a Deus, vivendo de modo a colocar a sua vida em primeiro lugar a serviço de Deus. Embora Paulo recomendasse que os jovens da sua época permanecessem solteiros, ele não era contra o casamento, porém, ele dava alguns conselhos práticos para aqueles que optavam pela vida matrimonial, de modo que eles pudessem ter um casamento abençoado. Paulo, então, deixava claro que os que pretendessem casar-se deviam ter alguns cuidados. Por exemplo, o jovem que crescia já pensando em namorar, noivar e casar, deveria, desde a sua juventude, ter uma vida totalmente consagrada a Deus, vivendo em plenitude, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Por quê? Consequentemente, isso muda a forma de pensar de cada um. Isso faz com que o jovem possa crescer tendo seu caráter moldado
passe a agir de forma prudente, buscando um marido ou esposa de modo a agradar a Deus, escolhendo alguém que, assim como você, tenha um relacionamento íntimo com Deus. O solteiro deve também, antes de fazer uma escolha séria como essa, buscar um conselho de alguém mais sábio, uma pessoa que não só tem uma visão madura em relação a uma vida matrimonial, mas também tem uma visão clara sobre a vontade de Deus para a nossa vida matrimonial. Então, para fechar esse primeiro ponto, que é noivado, Paulo deixa um recado muito claro quando ele diz: não se ponha no jugo desigual com o descrente, quando ele diz: que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? É uma relação muito complicada quando um casal não segue a mesma fé. Afinal, a visão de vida de um crente é diferente da visão de vida de um descrente. E isso se dá em vários aspectos. É uma relação muito complicada, pois sempre haverá divergências na crença e não só nos aspectos da crença, mas nos hábitos, no modo de pensar, na maneira como o casal vai educar o filho, enfim. São muitas divergências que o crente vai enfrentar nesse casal com o descrente. De tal maneira que essas divergências podem crescer a tal ponto a gerar a separação do casal. Então, se você já é casado com um descrente, o conselho que eu dou é que você esteja sempre orando pelo seu cônjuge, que você possa interceder por ele, que você possa convidá-lo a conhecer a palavra, levar à igreja e estar sempre buscando que Deus possa trabalhar no coração dele de modo a um dia vocês poderem estar caminhando na mesma fé cristã. Mas se você não casou ainda, não cometa o erro de se casar com um descrente, pois você está fazendo isso ciente e estará desagradando a Deus, consequentemente estará em pecado. Bom, nós vamos passar agora para o segundo ponto, que é casados. Pegue a sua Bíblia e abra aí em 1 Coríntios 7, versículo 29 a 34. Diz assim: irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo, e daqui em diante os casados devem viver como se não estivessem casados, os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram, os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo, mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa, e por isso é puxado para duas diferentes direções. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. As palavras de Paulo são de extrema sensatez quando consideramos o contexto histórico, porque Paulo, de fato, ele não era contra o casamento. O que ele queria, na verdade, era poupar aos casados pelas perdas que deveriam a ter por conta das perseguições aos cristãos e às suas famílias. Paulo sabia que aquele momento de opressão, de perseguição, de morte aos cristãos ia causar muita dor. Põe-se, por exemplo, no lugar do próprio apóstolo Paulo. Imagina se ele estivesse diante de uma situação dessa, casado, com filhos e um homem que estava sempre viajando, passando muito tempo fora de casa, passando por diversas prisões em diversos lugares. Então, Paulo, ele tinha uma visão muito clara sobre o casamento, que na verdade é um mandamento de Jesus, né?
Paulo dizia: se você está casado, você deve cuidar do seu casamento. E é nesse contexto que Paulo coloca essa questão. Paulo também alerta sobre a brevidade da nossa vida. O fato de que a vida passa muito rápido, por mais que hajam estatísticas, onde sabemos que hoje em dia o ser humano pode viver aí até os 80 anos de idade, mas nós não podemos viver de estatísticas. Nós não podemos garantir que viveremos até essa idade. A Bíblia nos diz que nós não temos menor controle sobre isso. Nós não podemos sequer acrescentar um segundo em nossas vidas se não for da vontade de Deus. Então, Paulo deixa muito claro que a gente tem que ter isso em mente. Quando Paulo diz que os casados devem viver como se não estivessem casados, ele não quer dizer que os casais devem ser irresponsáveis ou promíscuos, nada disso. Na verdade, o que Paulo está querendo ensinar aqui é que o casal não deve ter idolatria ao vínculo conjugal, porque na maioria das vezes é isso que acontece. Um casal que se ama muito passa a idolatrar um ao outro e acaba perdendo a sua liberdade existencial e até o realismo quanto ao fato de que dificilmente morrerão juntos, né? Essa é a lei da vida, é o curso natural. Nós sabemos que um casal que se casa, né, que faz um juramento ali, que serão casados até que a morte os separe, dificilmente morrerão juntos. Naturalmente, provavelmente, um morrerá primeiro e o outro ficará viúvo. E nós precisamos estar preparados para isso, porque nós podemos sincronizar a data do casamento, mas quando esse vínculo será desfeito, aí só Deus sabe, nós não temos controle sobre isso. A vida de casado, ela traz muitas responsabilidades que o solteiro não tem. O casado passa a ser responsável não mais apenas só pela sua vida, mas também por seu cônjuge e seus filhos, caso tenha. O casado passa a ter que gastar tempo para ensinar não só a forjar o caráter dos seus filhos, mas também com a sua esposa, porque é através desse relacionamento que o casal vai crescer em espírito, em verdade, e ter um relacionamento sincero e íntimo com Deus. A personalidade vai se formando através desse relacionamento entre o casal e Deus. E quando alguém se casa, o tempo dessa pessoa passa a ser dividido. Quando Paulo diz que a pessoa casada se interessa pelas coisas deste mundo, ele não está se referindo às coisas mundanas ou pecaminosas, mas sim aos afazeres da família, pois é impossível você casar, ter filhos e não dedicar tempo a eles. E é nesse sentido que Paulo faz tantos comentários, expõe tantos pensamentos, tantos conselhos, porque ele sabe que aquele que passa a ter uma família precisa dedicar tempo a ela, né? Deus amou a sua igreja, mas ele diz, também você deve amar a sua família. Então aquele que é casado precisa dedicar tempo à sua família. Eu não sou casado, mas eu tenho muitos amigos que são casados. E uma coisa que eu reparei é que todos eles dizem que depois que casaram, o seu tempo mudou completamente. Eles passaram a não ter tempo para mais quase nada, porque você precisa dedicar tempo à sua esposa, tempo aos seus filhos e principalmente aqueles que têm filhos pequenos dizem que a sua vida passou a ter um tempo muito reduzido. E eu acredito nisso, porque realmente é uma rotina totalmente diferente do solteiro. E é nesse contexto que Paulo faz tantos comentários, faz tantas observações para que aquele que opte por ter uma vida matrimonial tenha uma vida abençoada, mas ciente das dificuldades e dos desafios que estão por vir. Bom, vamos para o nosso terceiro ponto, então, do nosso estudo, que fala sobre noivos. Os pais devem estar muito atentos ao que a Bíblia diz a respeito deste tema. Vamos ler, então, 1 Coríntios 7, 36 a 38, que diz o seguinte: aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso.
Mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. Bom, esse é um tema que os pais precisam tomar muito cuidado na hora de escolher o cônjuge para a sua filha. É um momento em que você precisa conversar com sua filha, precisa conhecer o rapaz, enfim, dar todo o apoio, todo o auxílio à sua filha para que ela possa fazer uma escolha de uma pessoa que vá não só amá-la e respeitá-la, mas que seja um servo fiel a Deus, que possa ser um companheiro em todos os momentos da caminhada dela, para que ela possa seguir junto com ele, buscando a Deus para o crescimento do casal e assim eles possam ter um casamento abençoado. Nós temos visto aí tantas pessoas que têm se separado precocemente por fazer escolhas precipitadas. Então, esse é o conselho que Paulo dá, que a gente tem que fazer escolhas sempre buscando a orientação de pessoas mais sábias e buscando o Senhor para nos orientá-los da melhor maneira possível, de modo a tomarmos decisões assertivas. Bom, então vamos para o nosso quarto e último ponto, que trata justamente dos viúvos e das viúvas. Abra sua Bíblia, então, no livro de 1 Coríntios 7, versículo 39 e 40, que diz assim: A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião, e eu acho que também tem o Espírito de Deus. Bom, sobre viúvos e viúvas, nós temos alguns pontos a considerar. O primeiro deles é que o casamento é para a vida toda. Enquanto o marido ou a esposa viver, dura o casamento. Paulo não cogita o divórcio. Casamento não é uma experiência. Casamento é para a vida. O segundo ponto é que o casamento só vale para a vida aqui na Terra. Não haverá casamento na eternidade. A partir do momento em que o marido ou a esposa falecer, acabou o casamento. Isso fica claro em uma passagem de Mateus 22, 25, que diz assim: Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles se casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E o terceiro ponto a ser considerado está relacionado ao fato se a viúva pode casar-se de novo ou não. A viúva pode casar-se de novo? Sim, ela pode casar-se, porém com algumas restrições. Ela pode casar-se desde que seja com alguém no Senhor, ou seja, com outro cristão, pois ela é membro do corpo de Cristo. Então, se ela casa com um descrente, ela está desobedecendo a palavra e estando assim em pecado. Bom, com isso nós terminamos aqui o estudo de hoje. Espero que vocês possam ter aprendido com essa lição e espero poder ver vocês em breve em uma nova oportunidade, ok? Um abraço para todos e fiquem com Deus.